Bem? Sim, o áudio tá bom. O áudio e o vídeo tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Ó, que legal. Tô empolgada já, gente. Com tanto de gente que entrou. Achei que fosse ficar aqui sozinha falando para vocês. Bom, vamos lá. Nós estamos em 46 pessoas. Então já iniciamos a gravação aqui do nosso. Só confirmar aqui, né? Já estamos gravando. Boa noite, estou muito feliz de ter aqui, né? Já para começar a aula com 46 pessoas, 45, né? 6 comigo. É um prazer ter vocês aqui. Obrigada pela confiança, a ideia desse projeto. Até minha psicóloga, eu tive terapia antes de começar, minha psicóloga achou que eu ia vender depois de um tempo. Não, gente, é gratuito. Eu acho que quem está me acompanhando sabe que eu venho revendo várias coisas e uma das coisas que eu queria fazer era um projeto gratuito. Eu fiquei pensando como que eu poderia melhor ajudar as pessoas e eu acho que com o meu conhecimento, talvez na partilha que a gente faz aqui, muita gente me busca, seja no LinkedIn, no Instagram, no presencial, né? Muita gente pergunta como que você fez, como que você faz, ou como chegar lá, né? Dicas, enfim. Então, a ideia é a gente partilhar aqui. Essa é só a primeira. Eu já queria, eu vou me apresentar, né? Porque muita gente às vezes não me conhece, só viu lá a chamada pro projeto, e aí muita gente foi me conhecendo agora a partir do projeto. Então, meu nome é Elaine Capucho, eu sou farmacêutica, eu atuo com SUS, né, com Sistema Único de Saúde, desde 2004, né, então estou quase fazendo 20 anos em janeiro eu faço 20 anos de SUS. Eu comecei minha vida acadêmica, minha vida profissional e foi, né, com o Hospital do SUS. E desde então, assim, 2 anos depois, eu já estava lidando com a farmacovigilância, que é uma vertente, né, da vigilância sanitária, é um pilar. E aí eu comecei a entender um pouco mais como é que eu fazia e tal, né, para poder justificar, às vezes, pareceres que as pessoas me pediam. Então, não era só, como eu digo para os meus alunos, tô vendo que tem um monte de aluno meu aqui, estou achando o máximo. É, nós estamos em 9 alunos aqui da UNB, só de graduação, fora pós-graduação. Então, acho, porque assim, eu falo muito com eles que a vigilância sanitária, ela vai muito além de você atuar diretamente na vigilância sanitária, né? A gente precisa dela para viver, para saber em que hospital se consultar, em qual restaurante comer, né? E se quiser abrir um negócio que tenha a ver com alguma coisa da saúde, a gente precisa de vigilância sanitária. Então, é claro que esse né, vai ser um módulo mais voltado para o concurso em si. A gente teve uma boa notícia hoje, né? Uma boa notícia que nós temos a comissão se formou dentro da Anvisa, uma comissão para começar a cuidar do concurso, né? Então, ela também fiscaliza a empresa que for é, prestar o concurso, fazer, né, a prestação de serviço para realizar o concurso e tudo mais. Então, a gente teve uma boa notícia, ou seja, está caminhando para que aconteça. Algumas pessoas brincaram, né, que por outro lado, né, Simone, tá aí o concurso, né? Então, a gente tem menos tempo. Então, como que eu pensei para a gente tratando aqui no projeto? Tudo é novo, para mim, para vocês, e felizmente, aí esse anúncio que eu queria fazer, tem gente entrando em contato comigo, se voluntariando para vir dar aula. Então, assim, achei o máximo. Eu vou fazer uma chamada pública para que as pessoas que queiram contribuir com esse projeto possam estar aqui com a gente. Já tem alguns voluntários. Eu achei isso muito legal, de gente muito, muito boa, que vai poder compartilhar com a gente todo o seu conhecimento. Então, assim, a gente tem microfone aberto, tá? Então, é muito legal que a gente possa pensar nisso, assim, né? De como
Como tem gente boa, né, que quer ajudar, que quer estar com a gente e fazer bem para as pessoas, porque a gente sabe o quanto custa, às vezes, um cursinho, a pessoa, às vezes, ok, pode pagar o cursinho, mas não tem condições de fazer uma rotina dessa. Então, a ideia é, pelo menos inicialmente, ficar nesse modelo que a gente está fazendo, de discutir algumas questões no Insta, nos stories, e tendo aulão. Entretanto, se a coisa ganhar força e ganhar, né, corpo, a gente pode ampliar esse modelo e fazer a coisa ainda melhor, né? Porque chegando esses voluntários para dar aula já vai ajudando a gente a se dividir. Então, é só coisa boa, gente. Estou muito feliz mesmo, de poder proporcionar isso de alguma forma e mais gente agregando, melhor ainda. Eu vou fazer essa chamada porque algumas pessoas me escreveram no privado, se oferecendo, especialmente no LinkedIn. E então eu vou fazer uma chamada mesmo, porque às vezes a pessoa quer ajudar, só acha que não vai caber, né? E vai, e cabe, né? Então eu estou bem, bem feliz mesmo. Contem para as pessoas que vocês sabem que querem, né? Que vocês sabem que querem fazer o concurso, para que as pessoas possam também estudar e tudo mais. Bom, eu sou Elaine Capucci, comecei a falar da minha história e já me mexi em um monte de coisa, né? Essa sou eu, tá? Sou professora da Universidade de Brasília, de vigilância sanitária e de gestão e economia de empresas farmacêuticas, economia e gestão de empresas farmacêuticas. Eu criei duas disciplinas, a disciplina de ATS, que é de avaliação de tecnologias em saúde, e de gestão baseada em valor, também uma disciplina de pós-graduação. Então, tem uma na graduação e outra na pós-graduação. Eu oriento mestrado, doutorado, mas antes de vir para a universidade, eu fiquei, então, 18 anos trabalhando no SUS, seja na gestão, né, na assistência, depois na gestão de riscos, depois, né, farmacotecno, hemovigilância, segurança do paciente, e depois implantando tudo isso com a gestão da qualidade em 40 hospitais universitários federais. Na sequência, então, eu fui para a universidade, mas fui convidada para ir para a Anvisa, no auge da pandemia. Fiquei 2021, 2022 na Anvisa, como gerente de farmacovigilância. Então, eu tive a oportunidade de ver a vigilância de fora e a vigilância ali de dentro. Então, também tive a oportunidade de trabalhar com vigilância em saúde, implementando nos hospitais universitários, mas também especialmente na epidemia de Zika vírus, lidando diretamente com o enfrentamento ao Zika. Enfim, então tem alguma bagagem de experiência prática e eu resolvi trazer para cá também, né, a teoria para que a gente possa estudar. Eu estou falando tudo isso, gente, para vocês entenderem em que sentido que eu levo as aulas, tá? Eu gosto muito de trabalhar o raciocínio. Por quê? Porque decorar a lei, decorar a RDC, ela pode mudar de hoje para amanhã. Então, a Anvisa não vai parar de fazer RDC, não vai parar de melhorar seu arcabouço regulatório, porque tem um concurso e saiu o edital com a RDC tal, né? Então, a gente precisa estar o tempo inteiro entendendo qual é o raciocínio, né, da vigilância sanitária. Como é que as coisas funcionam? Porque isso ajuda até, eu estava brincando no Instagram, né, para quem quer fazer o concurso, até a dar um chute melhor, né? Porque às vezes você não sabe exatamente o resultado, e eu ativei o mudo aqui de todo mundo, eu não sei se eu ativei o meu também. Então, às vezes a gente faz, né, a vigilância, deixa eu só colocar aqui, gente, por causa do, às vezes alguém fica com vergonha depois que abre o áudio sem querer, é melhor a gente cuidar. E aí, então a ideia é que a gente faça esse raciocínio justamente para facilitar fazer o concurso, né? Não é só decorando, é claro que a gente vai falar das leis, vai falar das RDCs, vai falar do que contém nelas, mas especialmente olhando para essa linha de raciocínio, porque ajuda a gente a pelo menos eliminar algumas das alternativas e, né, ir mais certeiro naquelas que a gente não tem certeza. E as que tem certeza, obviamente, né? É para isso que a gente vai trabalhar, para todo mundo ter certeza do que vai fazer na prova. Eu fiz algumas perguntas para vocês no formulário, então a gente tem gente de todo o Brasil inscritos, nós estamos agora com 53 pessoas aqui.
Tem gente do Brasil todo, especialmente aqui do Distrito Federal, eu imagino, né? Porque já conhece a Anvisa, já está aqui perto, né? Se passar, não muda a vida, mas tem gente do Brasil todo aqui, gente dos mais diferentes níveis de conhecimento. Eu também fiz essa pergunta justamente para entender com quem eu estaria falando aqui hoje. Então, eu vou começar mesmo do básico para a gente falar da história, falar da criação da Anvisa, falar da necessidade, e a gente vai seguindo, então, com os outros temas nas outras aulas. Se tudo der certo, a gente consegue até reduzir o tempo, em vez de mês a mês, a gente consegue trazer pelo menos aí umas 2 por mês e intensificar mais quando o edital sair. Porque eu falo se tudo der certo, porque a gente está conseguindo ganhar aí uns voluntários, né? Então, pode ser que a gente consiga reduzir esse tempo. Outra coisa que eu queria colocar para vocês, antes de começar de fato a apresentação, é que no feed do Instagram, então vocês vão conseguir ver, deixa eu só tentar mostrar aqui, para quem não tem Instagram, cria uma continha, né, que não vai ficar, não pode nem, precisa nem colocar foto, mas ó, aqui não sei se está dando para ver aí, acho que não, né, tá ruim. Aqui tem como se fosse um livrinho, estão vendo? A hora que clica nesse livrinho aqui, fica só o que tem aqui do projeto. Então, a hora que clicar aqui, vai aparecendo, ó, os vídeos que ajudam a ter ideias sobre o projeto, tá? Material sobre RDC, onde encontrar as RDCs, o que que é vigilância sanitária, o que que é SUS. Então, na medida em que forem saindo temas, como vai sair, por exemplo, amanhã, vai sair sábado, do projeto Você Não Anvisa, não só vai estar aqui, como vai estar também na capa uma tagzinha escrito Você Não Anvisa. Eu vou mostrar para vocês, que aí as meninas estão cuidando de deixar claro para vocês de que uma fala sobre o projeto para que vocês possam aproveitar. Então, se está dando para ver, tá ruim, né? Tá ali escrito Você Não Avisa. Então, e esse material a gente leva ali para aquele lugar para ficar já tudo reservado, né? Para não precisar rolar um feed inteiro para olhar. Em 1 minuto e meio eu aprendo. Não, mas tem um insight sobre aquele tema e consegue já acompanhar melhor, né? Pelo menos tem os principais highlights ali. Então, quem não está com tempo, mas mesmo assim quer prestar o concurso, que não vai ter tempo para se dedicar totalmente, é um conteúdo que pode ajudar. Tá bom? Ó, então, como eu falei para vocês, por favor, fiquem à vontade para levantar a mão, para abrir o microfone, para interromper a qualquer momento, tá? Aqui no chat também, eu já deixei o chat aberto para ficar de olho aqui, estou aqui agradecendo, colocando os coraçõezinhos para vocês. Então, vamos lá? Vamos começar? Eu peço desculpas a quem anotou lá, né, como nível 3, nível 4 de conhecimento, mas eu vou começar mesmo da história mesmo, para a gente lembrar dos porquês, né, que a gente tem a vigilância sanitária, por que que ela existe, e isso vai ajudar a gente a raciocinar o resto do nosso, né, projeto, vai nos ajudar a acompanhar, beleza? Eu sei que está todo mundo em silêncio, voltamos à época da pandemia, né? De dar aula e todo mundo com a câmera fechada, em silêncio, mas eu espero que vocês possam se sentir à vontade mesmo. Queria fazer uns combinados, que são combinados que eu faço com os colegas na. Ei, Laura, que bom ver alguém de câmera aberta. Obrigada. Adorei que você está aí com um quartinho de bebê, né? E tá no. Bom, então, assim, só para falar para vocês que, ó, que bom, Gabriela também. Qual que é a ideia dos combinados, né? Uma, a gente manter os microfones desligados enquanto. Oba, um monte de gente abrindo câmera. Ai, que bom, gente, é tão bom olhar para alguém. Felipe, Aline, Roberta. Opa! Ai, gente, obrigada. Vocês não sabem o que é dar aula para aluno com tudo fechado. E aí eu fico tentando olhar para mim aqui para ver se eu interajo. Obrigada. Que é bom ver o rosto de vocês e ver se está entendendo, se não está, se estou falando besteira. Bom, gente, então são alguns combinados que eu faço com os alunos, que a qualquer momento podem interromper, tá? Então,
A segunda coisa, não há pergunta idiota. Isso é um combinado nosso. Se a gente está aqui é para aprender. Se eu não souber ou se eu errar, eu vou pedir desculpas, vou buscar, vou trazer informação, vou mandar para os e-mails de vocês. Não tenho problema em pedir desculpas e falar errei. Da mesma forma, ninguém aqui faz pergunta idiota. Combinado? Então, assim, isso é uma coisa, fiquem muito à vontade para fazer pergunta, para levantar, para falar, opa, mas eu lembro disso, eu lembro daquilo, ou eu trabalho com isso, não é bem assim, e a gente vai juntos, tá? O ideal é que a gente se sinta à vontade mesmo, é como se a gente estivesse na sala de aula, com os alunos, tenho alguns aqui que foram meus alunos da graduação, outros que ainda são, e é isso, é para a gente se sentir à vontade de bater papo. Beleza? Bora de papo, então, e vamos começar aqui. Eu vou compartilhar com vocês. Ah, e se eu vou disponibilizar os slides? Vou, tá? Eu mando para vocês depois. Na verdade, eu mando não, eu vou colocar lá no link, e aí depois eu deixo disponível o link para vocês, mas eu vou colocar direitinho o link na bio, já tá lá, mas eu ainda não coloquei o material, tá? Então, vamos ver se vocês estão vendo. Então, quem veio do LinkedIn, que não está no Instagram, eu digo para vocês que a gente vai. Não sei se vocês conseguem me ver. Deixa eu colocar assim, ver se fica. Que eu tenho umas. Por favor, gente, vão admitindo aí quem está chegando, porque quem está chegando recebeu o convite. Deixa eu ver se vocês estão me vendo. Meu computador está um pouco lerdo, tá? Tá uma bagunça aqui. Ele vai de um lado, vai para o outro. Eu estou tentando. Vocês estão vendo a tela? Sim, Estamos sim, Elaine. Tá, então eu vou iniciar, porque tá aparecendo um trem branco aqui para mim. Vocês estão vendo aí também isso? Não, aqui você está na frente do slide. Não, isso que eu tô. Ah, tá. Agora sim. É que ele tá me perguntando de que lado eu quero ficar, agora eu entendi. Então tá. É só para poder vocês me verem, né? Não sei como é que fica aí para vocês. Ou é melhor eu tirar, né? Para não atrapalhar vocês aí com o conteúdo. Bom, a Elaine se decide e vão para aula. Então, assim, qual que é a ideia? Eu continuo na frente? Continua. Então, peraí. Mas tá bom, assim dá para ver, eu acho. Não, eu vou tirar para eu não ficar na frente do negócio. Que coisa, né? Deixa eu parar aqui. Então, vamos lá. Assim, a gente vai falar dos porquês. Eu acho que é sempre importante a gente conhecer os porquês, né? As razões pelas quais tudo foi criado, que isso faz a gente entender o porquê que tem aquela legislação, da onde ela veio, o que é que ela pretende fazer. Então, hoje a ideia dessa aula é justamente isso: é a gente ir para os porquês e entender a razão da vigilância sanitária existir, da regulação sanitária existir. Então, começando, a gente falando, eu vou compartilhando enquanto isso, só para não ir perdendo tempo, tá? Quando a gente fala de regulação sanitária, a gente não pode deixar de falar do próprio SUS, né? Que a Anvisa, ela é parte do SUS. Então, isso é uma coisa que a gente tem que, né, sempre lembrar, que a Anvisa faz parte do SUS. Então, qual que é a ideia? O pessoal que vai entrando, vai fechando seus microfones, por favor. E a história da regulação e da criação da Anvisa, então... Está dando eco com o microfone de alguém. Acho que agora parou. Ela vem justamente para isso. A gente precisa olhar para essa história para entender, né, o que a Anvisa é e por que a Anvisa existe. Então, o que é o Sistema Único de Saúde? É óbvio que, né, a maioria sabe, mas a gente precisa falar de algumas questões anteriores à criação do SUS e que tem muita, muita relação com a vigilância sanitária. Então, na Declaração de Alma-Ata, lá em 1978, né, falou-se o seguinte, que foi uma conferência que foi sobre cuidados primários em saúde, e nessa época definiu-se que a saúde era um direito humano fundamental, né? E que era a mais importante meta social dos países.
estavam ali envolvidos, os países signatários. E entre esses países estava o Brasil. Isso lá em 1978. Um pouco antes, em 76, também teve uma conferência em que se discutiu a necessidade de ter registro dos produtos que são usados na saúde. E isso tudo, alguém tenta lembrar aí como é que é e por que que foi, né? Vamos lá, a gente vai falando. A saúde no Brasil, então, lá na nossa Constituição, todo mundo lembra desse artigo 196, que fala que a saúde é um direito de todos e dever do Estado. Só que toda vez que a gente fala isso, a gente pensa necessariamente em ter acesso ao serviço, acesso a um produto, acesso a um exame, né? Mas a gente não pensa em, por exemplo, que é um dever do Estado preservar a nossa saúde, às vezes por meio de uma intervenção para não ter acesso a alguma coisa. Elaine, mas o que é isso, pelo amor de Deus? Por exemplo, quando a Anvisa vem e proíbe um determinado produto que não tem registro, quando a Anvisa retira um produto do mercado, ela está cuidando da nossa saúde. Também é um tipo de intervenção do Estado para cuidar de nós. Só que, normalmente, a gente olha para a Constituição, olha aí para esse artigo e para por aí. Só que a sequência é garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco. Eu quero muito que vocês fiquem com isso na cabeça. Gerenciamento de riscos. É isso que a vigilância sanitária faz todo o tempo. A gente vai ter uma aula só sobre gerenciamento de riscos e suas etapas, e vocês vão ver o quanto isso casa com a vigilância sanitária. Por quê? Nenhuma tecnologia, nenhuma assistência, nenhum serviço de saúde é isento de riscos, né? Então, tem que vir o Estado, né? Que não é isso que está na Constituição, intervir para que a gente tenha saúde. Vamos pensar assim, se restaurantes não precisassem ter regras sanitárias, só fica aí no ar, né? Então, vamos seguir. Que vise redução de risco de doença e de outros agravos. Quando a gente fala outros agravos, estamos incluindo eventos adversos relacionados à assistência à saúde, relacionados ao uso de tecnologias e tudo mais. E ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Então, quando nós falamos de promoção, né, a vigilância sanitária também está ali. A vigilância sanitária, por exemplo, tem que fazer o uso racional ou estimular o uso racional das tecnologias. Eu tenho viés de medicamento, né? Pode ser que nem todo mundo aqui seja farmacêutico, mas ele tem que promover o uso racional. E isso faz parte da farmacovigilância. Isso é um tema da farmacovigilância, sim. Embora didaticamente tudo vá se separando, né, ao longo do tempo, as pessoas vão separando as coisas, mas quando você fala em promover, você está falando em comunicação, está falando em várias ações de saúde que às vezes não envolve uma tecnologia dura, que a gente chama, um medicamento, um produto, um equipamento, mas nós estamos falando, por exemplo, de comunicação assertiva, né, melhorar a literacia em saúde, ou letramento, enfim, né? Para que as pessoas entendam mais a sua saúde, possam se cuidar, a proteção e a recuperação. Então, quando nós falamos do SUS, né, e é importante porque a Lei 8080, que foi a lei de criação do SUS, ela cai sempre, né, nos editais da Anvisa, porque afinal de contas a Anvisa faz parte do Sistema Único de Saúde. E aí nós temos os princípios do SUS e as diretrizes. Então, quando a gente fala de princípios, estamos falando de universalidade, que é o direito que a gente já falou, que é um direito de todos, né? A integralidade, quando fala de todos os processos, de todas as dimensões, né? Estamos falando desde a básica até a gente chegar lá na quaternária, né? A equidade, aí é importante falar, quando a gente fala de equidade, estamos falando de uma discriminação positiva. O que isso quer dizer, né? É a gente introduzir uma diferença entre as pessoas para que elas cheguem ao mesmo nível. Não é todo mundo que tem o mesmo acesso. E aí, se a gente pensar, por exemplo, nessa ação que a gente está tendo aqui, né, do programa, não é todo mundo que consegue pagar um cursinho. Então, a gente traz um pouquinho de, né, as pessoas que não podem para um nível de competição dentro do processo do concurso. Então, são formas de você
introduzir desigualdades, né? Então, isso é importante, é o Estado, e isso é o princípio de formulação de políticas públicas. Então, eu olho que nós temos diferentes condições de saúde, eu vou implementar alguma ação ou um medicamento, enfim, que eu vou tentar colocar todo mundo no mesmo nível. Direito à informação. Isso é outra coisa fundamental, né? E que a gente não pode perder. A gente sabe o quanto foi difícil encarar a pandemia de Covid-19 sem saber exatamente, né, como é que as coisas estavam indo em relação ao número de casos, enquanto a gente teve até 15 dias de apagão, né, de informações. Então, se não fossem os estados reunindo, a gente não teria informações adequadas sobre o processo. E aí a gente chega nas diretrizes, que aí a gente está falando de descentralização. Então, o SUS, ele acontece em todos os municípios. Nós estamos falando de uma federação, né? Também, estamos falando de regionalização. Então, nós temos diversas regiões de saúde por todo o país. Brasília começou a chover, gente, mas ainda está muito seco, me perdoem. Vou tossir algumas vezes quando eu estou dando aula, é assim. Vamos lá, com o ar-condicionado ainda ligado. A integração, então, qual é a ideia? Só um minuto. Perdão de novo. A integração é aquilo que a gente critica tanto, né? Que às vezes o paciente está lá, ele está precisando ser encaminhado para um especialista. Quando ele está lá no especialista, ele não consegue voltar a continuar nos cuidados, né, lá da atenção primária, e aí ele acaba ficando lá no ambulatório de especialistas porque ele não tem condições de voltar. A gente sabe que, dependendo da região de saúde, isso é muito, muito, muito é, díspare, né, entre as diferentes regiões. Algumas funcionam bem para algumas doenças, enfim, a gente ainda tem muitos desafios, né? A hierarquização, então a gente tem uma quantidade, né, as responsabilidades hierarquizadas, e isso acontece na vigilância sanitária também. Quando a gente fala do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, a União, ela está responsável por aquilo que é de maior risco. Por exemplo, o registro de medicamentos só acontece na Anvisa. Vigilâncias sanitárias locais não podem registrar medicamentos. Isso a gente vai falar em outra aula. Mas isso é do princípio do gerenciamento de riscos. Essa divisão, essa hierarquização das decisões também tem relação com o risco, o grau de risco envolvido em cada atividade, ok? E a participação comunitária. E essa participação da sociedade, o controle social, perpassa todo o tempo na vigilância sanitária. Nós temos o tempo inteiro chamamentos públicos para dar opinião, a sociedade, os stakeholders, né? O setor regulado, nós profissionais de saúde, enfim, e também a participação nas RDCs, né? Formulação das RDCs, né? Na consulta pública que é feita para que a gente possa opinar aquele arcabouço regulatório que está sendo feito. Isso vem daí, né? Vem de todo esse princípio de que numa democracia a gente vai construindo as coisas com um debate com a sociedade, ok? Tudo bem, gente? Qualquer coisa, vocês pedem aí, levanta a mão, tá? Eu vou falando. Bom, pensando nisso tudo, né? Isso aqui é só uma revisão daquilo que está lá, mas quando a gente fala, então, da universalidade é assegurar o direito, da equidade, então, é quando a gente faz a justificativa de por que eu vou priorizar isso ou aquilo, por que eu começo por aqui ou ali. Eu não sei se vocês viram, mas está aberta, eu vou inclusive divulgar isso amanhã, a consulta pública para a Agenda Regulatória 2023-2024. O que é a agenda regulatória? A gente também vai ter aula disso, mas falando bem rapidamente, quais são as RDCs, ou quais são as legislações, ou quais são os temas que a Anvisa precisa tratar com prioridade. Porque, assim, ela precisa tratar de tudo.
mas o que vai ser prioridade nos próximos 2 anos? Então, está aberta a consulta pública, que é justamente para a sociedade dizer, olha só, seria interessante você priorizar isso aqui, ou olha, a RDC X, que eu vou dar um exemplo aqui da RDC 2, né, da CEMED, está muito atrasada, é lá de 2003, né? E está muito atrasada porque nem biológicos, muito menos CAR-T-cells, muito menos, né? Os medicamentos aí tão avançados estavam no mercado. Então, tudo está caindo em caso omisso, né? E aí a gente está tendo disparidade de preços. Estão vendo quanto impacta? Então, nós, como sociedade, temos que colocar os nossos interesses, porque outras pessoas que não têm interesse, por exemplo, que essa RDC seja avaliada, eles vão colocar prioridades para outras coisas, entendem? Então, é sempre um jogo de interesses e isso é legítimo. Numa sociedade, todos nós temos diferentes interesses. Por isso que é importante a consulta, por isso que é importante todo mundo também se colocar na consulta, senão não vai adiantar reclamar, né? A integralidade, então, das várias dimensões, né, do processo, da saúde, da doença, não adianta eu cuidar de um medicamento oral de baixo risco e deixar os medicamentos biológicos, por exemplo, ou eu vou só olhar para o biológico, eu tenho que ter minimamente um trabalho olhando para todo o processo de cuidado, e isso no ponto de vista de vigilância sanitária também. Nós sabemos que ter produtos maravilhosos num serviço ruim não vai adiantar nada, e o contrário também é verdadeiro, né? Serviço maravilhoso com produtos que trazem risco, nós vamos ter resultados ruins na saúde. Então, por isso que é muito importante que a gente tenha tudo isso confluindo, que não é fácil, a gente sabe. Mas nós temos que trabalhar sempre para isso. A descentralização e comando único também acontece para o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. Então, nós temos a Anvisa como a coordenadora do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária e é ela que vai dar esse comando único, mas com participação de estados e municípios. Há, né, uma discussão que existe, a gente tinha reunião minimamente mensal, né, e ainda tem, desse trabalho com o CONAS, CONASEMS, né, que é o Conselho Nacional de Estado de Saúde dos secretários estaduais e dos secretários municipais, levando, então, a discussão dos interesses de estados e municípios, dificuldades, enfim, para que a coisa de fato funcione, né? Porque senão vira aquele tipo de legislação de gaveta. Você tem a publicação, tem o papel, mas ela não vai ser executada, porque as pessoas não estão envolvidas ou ela é tão surreal que não acontece. Então, por isso que é importante também ter essa consulta, mesmo tendo esse comando, né, vindo da União. A regionalização, então, quando a gente faz essa distribuição de recursos, também existe o financiamento da vigilância sanitária, a gente vai ver nas outras aulas, todo esse como é que funciona essa distribuição de recursos, né? E a hierarquização, como a gente já falou. Então, falando, né, sobre como é que a gente vai chegar nos diferentes níveis. Bom, a participação comunitária, né, que é uma garantia constitucional. E aí, muitas vezes a gente reclama. Ah, mas não estão olhando para esse assunto, para aquele assunto, mas será que a gente participou, de fato? Será que nós levamos nosso pleito, né? Então, são várias formas de levar essas informações e de como é que a gente vai chegar lá, né? Então, pelo meio de participação comunitária, por exemplo, via conselhos de saúde, via participação como CPF, né, como pessoa física, nas consultas públicas e tudo mais. Então, até aqui, beleza, gente? Foi uma revisãozinha só para, né, colocar todo mundo na mesma página em relação ao SUS. Ok? Qualquer coisa, vocês perguntem. Regulação. Então, o que é regulação por conceito, né? Esse artigo é um artigo, inclusive, Aline, pode falar. Foi sem querer, professora. Eu fui colocar um joinha e apertei sem querer. Não, sem problemas. Vou aproveitar que eu pausei aqui o compartilhamento, eu olhar para a carinha de vocês, está tudo bem? Está tudo indo ok? Então, é mesmo para a gente, né, se situar, entrar todo mundo no mesmo curso, né? E eu vou colocar, já entrando aqui no artigo, né?
Eu vou colocar esse artigo da Cristiane, que é uma amiga querida, mas que também é uma servidora exemplar da Anvisa. É, vou colocar para vocês lerem, porque é um artigo muito interessante, foi do doutorado dela, sobre a regulação, né, trazendo esses aspectos históricos mesmo, né, sobre o que é, o conceito e tudo mais. Então, vamos lá. A regulação, ela é um modo do Estado evitar, né? Então, olha só, ele vai regular para que determinados setores econômicos não saiam dos limites. Então, o que são esses limites? Limites são as regras estabelecidas muitas vezes nas legislações, nas resoluções. Aí tem um videozinho, né? Que o que é RDC, Resolução da Diretoria Colegiada da Anvisa, né? Então, nas resoluções e tudo mais, são as regras que são postas, e aí volto lá naquele trecho da Constituição Federal que a gente falou de riscos, lembra? Eu falei, fica com essa palavra, fica com gerenciamento de riscos aí na cabeça. Regulação fazer esse gerenciamento de riscos. É por isso que muitas vezes a Anvisa está atrás de uma determinada novidade que aconteceu, porque não dá para prever tudo, não dá para prever que vai chegar cigarro eletrônico, gente, né? Não dá para prever que vão sentar um monte de jovens em volta de um narguilé, eu nem sei falar o nome direito, e ficar lá fumando. Então, essas são práticas que a Anvisa precisa olhar. Por quê? Porque afeta a saúde. Aqui, esse conceito é um conceito geral, né? E o setor econômico ou social, e no caso da saúde, ele é econômico e social, né? Ele vai precisar de limites, ele vai precisar de regras, vai precisar de determinadas conformidades para que ele possa funcionar e não colocar em risco a saúde da população. Então, lembre-se sempre, regulação, que é o que a Anvisa faz, é o Estado intervindo em nosso benefício, tá? Bom, e qual que é o objetivo, então? Garantir o adequado funcionamento do mercado. É aquilo, é o que for melhor para o bem-estar social da população. Então, em alguns momentos, algumas regras atingem uns que ficam chateados, por exemplo, né? Começou a ter lei estadual. Eu sou dessa época, né, gente? Eu começo a falar de 1900 e bolinha, os alunos é que piram que eu conto coisa de quando eles nem tinham nascido. Mas me perdoem, então, se eu começar a falar de coisas velhas. Eu sou da época que todo mundo fumava em qualquer lugar, que você entrava em qualquer lugar e tinha gente fumando, e isso era natural. Só que não está certo uma pessoa que fuma e decidiu fazer isso, intervir na sua saúde, que decidiu não fazer isso, e está sentado ao lado no mesmo ambiente público, entendem? Então, tem que vir o Estado, de alguma forma, e intervir quando ele tem essa noção de que é, né, um perigo para a saúde, que aquilo ali não faz bem. Então, quando ele começa a ter evidências científicas de que determinada prática ela não é uma prática que traz benefícios para a saúde, ou que ela tem riscos e precisam ser gerenciados, a regulação entra em cena. Deu para entender? Então, é quando eu preciso, olha, eu não conheço, eu não entendia, sei lá, né, vamos colocar aí, dos cigarros eletrônicos. Então, peraí, vamos discutir isso, né? Como é que a gente vai fazer para regulamentar? Eu não aprovo enquanto não tiver evidência científica de que não faz mal, né? Porque o início que a gente tem é que faz mal. Então, são essas coisas que vão acontecendo. Lembra, não sei se vocês lembram disso, gente, mas umas câmaras de fazer marquinha de biquíni, de tomar sol, vocês lembram dessas câmaras? A Anvisa proibiu depois de um tempo. Por quê? Porque a gente começou a ter evidências de que aquilo estava causando evento adverso, certo? Esses dias, há pouco tempo, eu falei sobre o chip da beleza, né? Então, as pessoas, gente, as pessoas são criativas, as pessoas começam a inventar coisas assim, né? Que nem o mais criativo lá da vigilância sanitária consegue pensar assim tão rápido, né? E aí você fala, opa, peraí, aí vai estudar, não, ó, aqui a gente não tem aprovado, não veio nenhum estudo que nós pudéssemos dizer, é bom, nós vamos registrar. Então, não tem registro, se não tem registro, não deve usar, né? E a gente deve denunciar quando vê alguma propaganda ou quando vê alguém utilizando inadequadamente. Então,
é isso. O objetivo da regulação é que a gente tenha acesso, sim. Porque isso é muita pergunta que as pessoas fazem, né? Por que que a Anvisa sai aprovando medicamento atrás do outro, medicamentos caros, e aí vem para o mercado para justamente, né, no mercado eles concorrerem pelos mesmos tratamentos e tudo mais, e a gente começar a baixar preço, né? E ela vai olhar o quê? Ela vai pensar no acesso, a máxima eficiência, desde que tenha qualidade, segurança e eficácia comprovadas, né? Então, tudo isso vem no ambiente de regulação. Quais são as regras para eu fazer essa aprovação? Eu quero que você tenha, que o setor funcione, que o setor traga o máximo de produtos para o mercado, né? Mas tem as regras para garantir o bem-estar social da população. Então, por que regular em saúde pública, né? Primeiro, que a ausência de intervenção do Estado pode implicar em riscos. Eu brinquei sobre os restaurantes, mas vocês imaginam? Como que seriam os restaurantes se a gente não tivesse a vigilância sanitária, né? Ainda tendo alguns, a gente tem problemas, né? Que escondem suas cozinhas o máximo que puder. Então, nós precisamos ter a intervenção do Estado, sim, né? Para que a gente possa diminuir os riscos, né? Outra coisa, a necessidade de proteção dos mais vulneráveis. Então, quando nós temos, né, dentro de uma população, aquelas pessoas que entendem dos riscos, né, sabem avaliar os riscos e tudo mais, elas vão repensar, né? Agora, nessa, igual assim, tá rolando agora o pescoço de Barbie, falei sobre isso ontem, até num vídeo no Instagram. O pescoço de Barbie, gente, é a aplicação de Botox em qualquer profissional, não é só necessariamente médicos, mas também tem médicos aplicando, odontólogos e tudo mais, que já são permitidos, né? Mas em vários, aqui perto do pescoço, no pescoço, para ficar com o pescoço fino, né? Porque há o encurtamento e tal, então as pessoas querem ficar com o pescoço de Barbie. Gente, tá tendo tudo quanto é evento adverso, assim, não tem nenhuma comprovação, não tem estudo, né? E para fins estéticos, você colocar a sua saúde em risco, então, quando vem o Estado, a regulação, ela vem para falar assim: olha só, população, isso aqui pode trazer risco, isso aqui eu não aprovo. Então, principalmente a população que não tem esse discernimento, a população que, por exemplo, é analfabeta, né? Então, e também aqueles que estão mais expostos aos riscos. Então, quando a gente pega uma bula de medicamentos e lê lá na bula de medicamentos as contraindicações, olha, isso daqui está contraindicado para, ele está protegendo os mais vulneráveis aos eventos adversos daquele produto. Deu para entender? Então, são várias formas, várias minúcias que a vigilância sanitária atua fazendo essa regulação e fazendo essa proteção dos mais vulneráveis. E também o controle dos riscos quando ele não está nem aí mesmo, né? Por exemplo, esse negócio do chip da beleza. Tem um monte de gente usando e gente esclarecida. Mas é por quê? Porque é socialmente aceito, porque é muito legal, né? Como o tabagismo, por exemplo. Na minha época de criança, aí sim eu tenho que dizer que era quando eu era criança. Tinham propagandas de cigarro com as pessoas maravilhosas, né? Sendo aceitas socialmente, e isso ia estimulando outros e outros e outros fumantes, né? Era comum. Então, esse risco, quando ele já está socialmente, né, incorporado, imagina, as outras pessoas não conseguem imaginar que aquilo faz tanto mal, né? Todo mundo aceita, a sociedade aceita. Então tem que vir, por exemplo, começou a aumentar impostos, começaram as propagandas dizendo que fazia mal, começaram as fotos nos maços de cigarro, então aumentaram os impostos, aumentou a dificuldade de acessar. Em outros países, por exemplo, da Europa, eles já começaram a fazer isso com bebida alcoólica. Vai ter gente que vai chorar nesse momento, né? Mas é uma coisa, aumentar muito os impostos para, de fato, eles não conseguirem acessar facilmente as bebidas alcoólicas, né? Como forma de controle, porque a bebida alcoólica é uma droga totalmente socialmente aceita no nosso país. Então, são consequências que a gente tem também para a saúde da população. Bem, eu não quero ficar o tempo inteiro falando, né? Porque a gente combinou de terminar 9 horas, então eu vou agilizar aqui para poder vocês ficarem abertos para fazer perguntas. Então, como eu disse para vocês lá atrás, né, um pouco antes até
da Declaração de Alma-Ata, também teve uma discussão sobre a necessidade de controlar o comércio de drogas, e eu vou falar com vocês por quê, né? Eu vou mostrar para vocês. Então, a Lei 5991, que a gente tem tanto, né, que a gente sempre sabe quando vai estudar, que certamente vai estar lá no edital, ela foi a primeira lei que falou assim, olha, peraí, eu preciso controlar esse comércio aqui, né? Eu vou começar a controlar o que entra no meu país. E o artigo 25, ele foi alterado pela Lei 13.027 para dizer o seguinte, e olha só, o Brasil levou 16 anos para colocar que é a Anvisa que faz isso, tá? Que é o registro ou a notificação do comércio de produtos, quem vai cuidar é a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Então, a gente tinha lá, professora, mas antes não tinha, né? Vigilância, professora, é porque eu tô aqui, tô achando que eu tô com os meninos da graduação, gente. Elaine, olha só, então quer dizer que antes não tinha nenhum controle? Nem no resto do mundo. E a gente vai ver o primeiro caso que fez todo mundo, né, começar a discutir, assim, tinha algum controle, mas não que, olha, o Estado é responsável por fazer o monitoramento dos produtos que lá estão. Então, veio a lei 5991. E não tinha Anvisa, então, onde que fazia isso? No Ministério da Saúde. No Ministério da Saúde tinha a secretaria, assim como tem a Secretaria de Vigilância e Saúde hoje, tinha a Secretaria de Vigilância Sanitária, tá? E dali, então, foi criada a Anvisa e tirou a Secretaria de Vigilância Sanitária. A Lei 6360, de 76, é outra que a gente conhece bem, e aí ela começa a falar, então, 3 anos depois, sobre a vigilância sanitária de medicamentos, de drogas, insumos, correlatos, cosméticos, saneantes, né? Muito voltada para produtos. Serviços ainda, embora, né, tenha impacto de alguma forma nos serviços, ainda não era exatamente o foco da 6360. E ela fala o seguinte, ó, que ficam sujeitos às normas de vigilância sanitária instituídas pela lei, medicamentos, insumos e tal, que estão na lei 5991, bem como produtos de higiene, cosméticos, perfumes, saneantes, né, e produtos de estética. Aí vem outro fator importante. O que está acontecendo hoje com a globalização? Hoje não, né, gente? Globalização tem um tanto de tempo, mas assim, as redes sociais do jeito que estão. O que está acontecendo? Esse negócio do pescoço de Barbie que eu falei para vocês está acontecendo e bombou lá no Reino Unido. Lá não tem regulação de serviços estéticos, entendem? Então, assim, é diferente. As nossas normas sanitárias são diferentes. Então, quando as pessoas veem todo mundo botando botox assim, 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 e aí é muito engraçado, porque a que começou fazendo isso fala assim: eu rezei para tudo dar certo. Aí diz ela que se desse errado, ela também ia contar. Mas a gente não sabe, né? Se ela ia ter pescoço para contar. Então, assim, nessa Lei 6360 vem o registro. Vem a necessidade, eu acho bonitinho, que está ali em livro próprio, porque eram livros, né, que faziam os registros lá no Ministério da Saúde. Depois passou a ser a Anvisa, e hoje está tudo eletrônico, mesmo com DataVisa um pouquinho capenga, né? A gente está com o sistema eletrônico fazendo todo esse registro. E aqui vem a história, né? As coisas começaram a acontecer no Brasil de uma tal forma e aumentar ainda mais com o aumento da população, com o aumento, né, a economia começou a girar e tal, e aí foram surgindo, aumentando esse mercado, né, aumentando esse setor econômico. Então, a gente teve lá a radiação, né, lá em Goiânia, que a gente teve os problemas, né, do Césio, depois a gente teve os Filhos da Farinha. Quem lembra disso, gente? Eu lembro dessa revista, inclusive. Olha só, a pessoa, né, denuncia a Tá idade mesmo. cortando, Elaine. Oi? Tá cortando? Oi, estão me ouvindo? Sim, normal. Sim, normal. Vocês estão me ouvindo bem? Oi? Me ouvem? Sim, Por favor, Elaine, digam se vocês normal estão me aqui. ouvindo. Tá. Aqui tá normal. Tá, obrigada. Então, o que são os Filhos da Farinha? Não sei se vocês vão lembrar, mas saíram, né? Não é o anticoncepcional fajuto que colocou aí, né, na revista e tal. Mas o que aconteceu foi que um anticoncepcional de teste, né, que na verdade era para calibração de máquina, um lote que deveria ser teste, acabou sendo comercializado.
E aí nós tivemos vários filhos da farinha, né? Olha aí, as mulheres grávidas que usavam o medicamento e acabaram engravidando. Então, isso também foi chocante, assim, para o país, né? Ué, peraí, cadê esse controle? Cadê isso tudo? A tragédia da hemodiálise, então, lá em Caruaru, né, foram vários problemas, várias hepatites que aconteceram e que causaram mortes lá atrás, né, em 96. Também idosos nas clínicas de longa permanência, que hoje a gente chama de longa permanência, na época se chamava de asilo, né? Então, tudo isso foi acontecendo, e falou, peraí, o Estado precisa intervir. Esse é outro material bem legal que eu vou colocar para vocês, tá? O SUS 30 anos, Vigilância Sanitária. Eu vou colocar para vocês tudo lá no linkzinho, e vocês vão poder baixar. Eu envio também por e-mail o link para vocês salvarem e deixarem lá nos favoritos, que eu sempre vou colocar material. Bom, antes de tudo isso, e que fez com que começasse a discutir a necessidade de registro, foi esse medicamento, né? Todo mundo lembra muito da talidomida, né? Quando a gente fala de problemas, talidomida, farmacovigilância, Só que ainda teve antes esse, que é o elixir de sulfanilamida. O que que aconteceu, né? Eles precisavam fazer um medicamento que fosse oral para as crianças, com sulfanilamida. E aí, um químico, ele conseguiu fazer a diluição com dietileno-glicol. Como na época, né, eles não faziam testes em humanos, eles fizeram, então, o nem, né, animais, modelos animais e tudo mais, o que que eles fizeram? Eles conseguiram fazer, mascarar o sabor, mascarar a cor, o medicamento, conseguiram fazer, então, o medicamento, ficaram felizes da vida. Só que o que que aconteceu? Morte em até 3 semanas das crianças. E aí foram muitas crianças, foram mais de 100, né, de 100 pessoas, e a maioria eram crianças, em que justamente o Elixir era para crianças, né? Eles conseguiram aquela época, ó, sem internet, sem, né? Eles conseguiram ainda recolher 1.050 litros de 1.080, 30 litros foram, né, utilizados. E aí o químico não aguentou, ele se suicidou porque não conseguiu conviver, né, com essa situação, com a situação de ter causado todos esses óbitos. E aí você fala, poxa, todo mundo ficou sabendo, o mundo inteiro, tanto que isso foi tema na OMS de discussão, que precisava fazer registro e tudo mais, né? A gente teve toda essa informação, nunca mais aconteceu alguma coisa com dietileno glicol. Aconteceu há pouco tempo aqui no Brasil, né, com a cerveja, vocês lembram? Contaminação lá em BH, eu tomava dessa cerveja, gente. Quando eu ainda podia tomar glúten. E ainda assim, e fora de medicamentos que aconteceram em outros 2 países há pouco tempo, por problemas até de estar em língua estrangeira. E aí acharam que era um determinado veículo e era outro. E houve morte também no Panamá. Então, assim, agora, década de 2000, né? Então, a gente tem que estar vigilante o tempo inteiro, e é por isso que existe a vigilância sanitária. Se servisse a vigilância sanitária só para fazer o registro e não precisasse cuidar mais, não precisava de fármaco, de tecnovigilância, não precisava de monitoramento, não precisava fazer fiscalização, nem registro de vez, né, com periodicidade definida. Por quê? Porque estaria tudo certo. Quem de nós não arruma a casa para a visita chegar? Né? Aqui em casa arruma, né? Ainda mais com criança. A gente finge que mora todo mundo num ambiente arrumadinho, né? Para a visita chegar. Assim como é com a fiscalização. Então, aqueles que são sérios, aqueles produtores são sérios, aqueles serviços são sérios, vão continuar fazendo o trabalho correto o tempo inteiro. Mas sempre vai ter aquele esperto. Então, a vigilância tem que estar ali, vigilante para intervir, a fazer a intervenção do Estado pela nossa saúde. E aí, o que que isso implica, né? Vocês estão vendo aqui que são pessoas que tiveram, né, a focomelia, né, da talidomida, e eles estiveram aqui em Brasília há pouco tempo, em 2018, para conseguir a pensão vitalícia pela talidomida. Houve, na verdade, nenhuma pensão, conseguir a pensão. Eles já tinham a pensão, eles aumentaram o valor da pensão. Ai, mas por que que tem pensão?
Sabe o que foi entendido, gente? Como começou a ter os casos da talidomida em 1960 e o Brasil só tirou do mercado em 1963, esse período foi um período de inação do Estado. Então, o que se entendeu? Que o Estado foi omisso e por isso ele tem que ajudar essas pessoas. Entendem? Então, é isso. Esse aqui, as meninas até falaram, olha que linda a talidomida da FUNED, né? E eu estava conversando com o pessoal da FUNED há 3 semanas. Continuamos tendo focomelia no Brasil. E por que continuamos? É por falta agora de alerta no produto? É por falta de alerta na bula? Não, porque a gente precisa de letramento em saúde. Teve um caso que me deixou muito chocada, que um farmacêutico colega veio me contar depois de uma palestra e falou assim: olha, eu tive um caso que era o homem que tomava talidomida e a mulher que né, teve um bebê com focomelia. A gente foi estudar tudo, porque, poxa, como é que isso aconteceu e tá. E foram conversar. Ela entendia que ele tomava, muito carentes, lá no interior do Acre, ela entendia que ele tomava aquele medicamento quando ele tinha dor. Então, toda vez que ela tinha dor, ela tomava o medicamento do marido, a talidomida. Então, assim, são coisas que não dá para a gente fazer desconectado de todo um processo de elucidação, de esclarecimento da população, né? Isso faz parte de controlar os riscos, de gerenciar os riscos, né? A foto aqui não é à toa, é claro que a pessoa olha para aquilo ali, mas e se ele tirou, né? Aí tem lá que não pode, tem dentro do blister, mas enfim, se a pessoa ela não sabe ler, ela não consegue entender o que é um risco, né? Mesmo com a foto, ela pode não entender bem, né? Bom, e por que talidomida continua no mercado, gente? De novo, gerenciamento de riscos. E aí é muito importante a gente separar as coisas. Como eu já trabalhei na Conitec, né, na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias em Saúde no SUS, e foi por isso que eu vim para Brasília lá em 2011, a gente sempre tende a discutir a incorporação, por que está no mercado, tá. Como que a Anvisa avalia? E a gente vai ver isso em aula de registro de medicamentos. Mas como que a Anvisa avalia? Sempre em relação à doença para a qual esse medicamento vai ser utilizado. Então, a balança, de novo, benefício-risco. Lembra do risco? A gente sempre vai balançar. Ok, para gestante, como antiemético, não faz nenhum sentido utilizar. Mas a talidomida ainda é muito útil no tratamento da hanseníase e no tratamento do mieloma múltiplo. Então, o que a gente vai fazer? Gerenciar os riscos, né? O que vai fazer? Colocar essas fotos, explicar na bula, conversar, tem que assinar termo, tem que isso, tem que aquilo, tem que todo um contexto para a utilização do produto. Ok, gente? Ok? Tá aqui? Então, Anvisa, né? A gente vai entrar bem na lei na próxima aula, mas aqui eu vou trazer só para a gente entender. A lei da criação, então, lembra daquele boom de coisas dando errado no país? De tipo, temos serviço com problema, temos isso com problema, a gente precisa criar alguma coisa que possa olhar e que seja mais independente, né? Então, criou-se a agência pela Lei 9782 de 99, né? A Anvisa, esse aí é o prédio que ela funciona hoje, né? Então já olhem, já mirem aí, coloca na cabeça vocês entrando nesse prédio como funcionários com as suas, né, com os seus crachás. E então, gente, o pôr do sol ali daquela janela de vidro é sensacional, viu? Vale muito, muito a pena. Então já pensem aí que também dá para ver o pôr do sol muito lindo. O pessoal tem microfone aberto, alguém quer perguntar? Querem perguntar? Beleza, então ativei o mudo da colega e a gente vai seguindo aqui. Então, qualquer coisa, se vocês quiserem perguntar, é só abrir, tá? Então, qual que é a finalidade? A finalidade da Anvisa é promover a proteção da saúde da população. Então, ela deve estar o tempo inteiro pensando em como nos proteger dos riscos, certo? Como que ela vai fazer isso? Vai fazer o controle sanitário da produção, do consumo de produtos, serviços. Aí a Anvisa traz todo o regramento para serviços. Lembra que a gente falou que a gente focou muito em produto e pouco em serviço? Então a Anvisa vem também para olhar para os serviços. Dos ambientes, dos processos,
dos insumos, das tecnologias, então toda a cadeia, porque lembra que a gente falou que não adianta ter um produto maravilhoso e o serviço que não funciona, que tem vários, né, problemas de risco, e o contrário também não, então por isso que tem que olhar para tudo. E bem com o controle de portos, aeroportos, fronteiras, né, e aí vem um grande desafio da agência, né, que num país como esse, imagina fazer o controle de portos, aeroportos, fronteiras. Então tem muita gente me perguntando: "Ah, será que eu posso trabalhar onde eu estou?" Primeiro, né, eu já falei que a Anvisa tem um plano, de gestão orientado por resultados, então existem metas, existem, atividades e muita gente, está trabalhando remoto, trabalhando de casa, mas, também há a possibilidade desses trabalhos presenciais, né, em portos, aeroportos e fronteiras, ok? Ixi, gente, desculpa, ficou feinha aqui. E onde que ela tá, né? Depois eu ajeito para colocar para vocês. Tá nos locais de produção, a vigilância sanitária, né? Onde está o transporte e comercialização de alimentos, bares, restaurantes, mercados, né? Açougues. Lembra, tinha muitos e muitos escândalos sobre açougues que usavam carnes já meio em decomposição, né? Os frigoríficos. E até os matadouros, né, sem condição higiênica nenhuma, aquela carne indo para os açougues, isso tudo é parte da vigilância sanitária. Ah, é a Anvisa que faz isso? Não, é o Sistema Nacional de Vigilância Sanitária. E aí a gente vai ver na próxima aula que existe uma gradação de acordo com o risco e de acordo com a permeabilidade, né, desses serviços. Então, é a vigilância sanitária municipal que vai até um matadouro, por exemplo, um frigorífero, né? E assim vai. Produção de medicamentos, laboratórios, né? Controle de água, da qualidade da água, da qualidade do solo, né? Pós-comercialização, os eventos adversos e tudo mais, né? Os projetos de arquitetura, a RDC, né? Que a gente fala tanto a RDC 50, que também, né, precisa de uma revisão de distanciamento, por exemplo, entre leitos, para evitar a infecção hospitalar, tudo isso, gente, né? Então, elas vão ficando mais antigas, porque, por exemplo, o leito era bem fininho, era aquelas macas praticamente, agora são camas, mesmo no SUS, né, nos serviços públicos, que são, né, automatizados, que levantam, que abaixam e tal, e que precisam, então, de um espaço maior, então esses espaços ficaram menores entre leitos, e assim vai. São coisas importantes para que a gente possa fazer esse controle, né? Cemitérios, piscinas, estádios, né? Tudo isso está sob o escopo da vigilância sanitária. E a atuação da Anvisa, então, tá aqui, ó, tudo bonitinho, aquele trem ficou feioso, tá, gente? Desculpa, tá aqui tudo que eu falei ali. Então, tudo bonitinho falando sobre cada um daqueles, é porque ficou aquele slide feioso e eu fui fazendo esse mais bonitinho e ficou aquele sem apagar, perdão. Bom, e eu trouxe aqui para a gente finalizar o mapa estratégico da Anvisa, que foi 2020-2023, né? Eles estão em revisão. O que é o mapa estratégico? É para onde a Anvisa está seguindo e quais são os processos que ela está usando para isso, né? Então, qual é a missão? Missão é proteger e promover a saúde da população. Olha só a frase. Mediante a intervenção nos riscos. De novo, gente, gerenciamento de riscos decorrentes da produção, do uso de produtos e serviços sujeitos à vigilância sanitária. Aí vem a outra frase que fala daquilo lá que a gente falou anteriormente do SUS, né? Que é em coordenação e integrada no ambiente do Sistema Único de Saúde. Então, vai trabalhar com estados, municípios, dentro do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária, ok? E aí, a gente vem aqui, o que ela quer, né? O que ela está querendo? Quais os resultados para a sociedade? Promover ações que garantam e ampliem o acesso da população a medicamentos e insumos estratégicos. Olha só, de novo, a Anvisa está aqui para o que vier com qualidade, com segurança, gente, vai entrar, né? Tem que provar qualidade, segurança e eficácia, como está ali, em tempo oportuno, promovendo o uso racional. Por quê? Porque isso vai fazer a gestão do risco, certo? Você vai olhar, tem risco, mas olha, comprovou por estudo tal, que é um estudo bom, bem feito, que os riscos são esses, mas isso a gente comunica, então essa população aqui pode usar, essa não, essas informações têm que vir para a população.
E o que eles querem? Aperfeiçoar, né, a gestão do SUS visando a garantia do acesso a bens e serviços equitativos e de qualidade. Então, pensando que é isso aí, né, é uma boa pauta, né, do que é gestão estratégica, porque a Anvisa está pegando muito nisso, em gestão estratégica, tanto é que eu coloquei um relatório, o primeiro documento que eu coloquei lá no link foi o relatório, falando de como é que ela vem fazendo a governança, isso é muito importante. Na pandemia, a gente viu isso muito importante, ter uma agência autônoma, e se hoje fosse para chutar um tema, eu já até falei, coloquei no Instagram, um tema de redação, né? É a regulação, a autonomia, né, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com tanto ataque que a gente está tendo por parte do Legislativo para enfraquecer as agências, né? A regulação. Bom, gente, eu paro por aqui para dar tempo da gente fazer uma discussão aí de 20 minutos. A ideia é que a gente tenha mais aulas, que a gente vá entrando mais a fundo, mas eu queria ouvir de vocês se serviu de alguma coisa, se foi muito básico, se vocês acham que esse modelo que a gente está fazendo aqui vai ajudar para a gente seguir, porque olha, é, não estou aqui falando que vocês são sujeitos de pesquisa, porque estamos todos juntos nessa, né? Estamos indo juntos, mas estou começando. Então, queria ouvir de vocês se valeu, se não valeu, e se a gente pode seguir aí nesse projeto. Vou lá, então, vou falar. Pode falar. Tudo bem, pessoal? É a Gabriela aqui que está falando. Elaine, primeiro de tudo, obrigada. Acho que obrigada pela sua disponibilidade, pela sua generosidade em compartilhar conosco. Eu gostei muito desse formato, não sei se é porque eu gosto de anotar, então você foi mostrando slide, eu fui anotando, então eu acho que funcionou bastante. E eu gostei bastante dos temas, eu acho que faz a gente conhecer um pouco mais e lembrar e anotar para a gente pesquisar depois, né? Então, aquelas duas leis, você fala, meu Deus, eu ouvi falar disso há muitos anos atrás. Aí você anota aqui para depois pensar e dar uma lida. Então, eu gostei bastante do formato. Ai, que bom. Lembrar da aula de deonto, né? Já tem um tempo. As minhas eram de sábado de manhã, eu nunca me esqueço, meu Deus. Nossa, não dava para esquecer. Inesquecível. Inesquecível mesmo. Obrigada, Gabriela, por você estar aqui. Tem mais, gente? Quer falar? Quer perguntar? Tem dúvida aí sobre né, o conteúdo? Pode falar, Simone. Boa noite, obrigada, professora Elaine, pela aula e disponibilidade em compartilhar, né, os conteúdos. Eu achei bom o formato também, assim como a colega falou, que também gosta de anotar umas coisas. Você comentou em algum momento ali da tabela CMED, né? A Anvisa também é responsável pela regulação de preços, tanto preço máximo ao consumidor quanto o preço máximo ao governo? Ouviu? Oi, não, eu ouvi, é porque eu tô aqui, eu tava colocando o microfone para ajudar. Então vamos lá. Sim. Eu vou até já passar um dever de casa para vocês, vou jogar aqui no chat e mando para vocês, que é uma aula que a Priscila, que estava na CEMED, agora está no Canitec, deu para gente aqui, mas ela está atual porque a legislação não mudou. Então é o aulão sobre CEMED. O que é a CEMED? Inclusive, eu fiz um videozinho também explicando a regulação de preços, está lá né, no feed, lá naquela guiazinha, vocês vão conseguir ver. A Anvisa, ela não é necessariamente a responsável pela regulação de preços, porque ela é a Secretaria Executiva, ela funciona como Secretaria Executiva da CEMED, que é a Câmara de Medicamentos. A Câmara de Medicamentos é formada por 5 ministérios. Então, tem o Ministério da Saúde, né? A Anvisa é a coordenação executiva, é ela que recebe os documentos, é ela que traz a parte de analítica e tudo, mas é dali que sai o preço máximo ao consumidor, sim. Né? Então, tanto é que se a gente precisar dos preços, a gente consegue baixar lá no site da Anvisa, tá tudo ali. Então, é importante que a gente tenha isso também como algo que está, assim, ó, fervendo, principalmente agora com a discussão da reforma tributária,
né? Então, teve muita discussão sobre como vão ser os tributos, como vai ser a distribuição para medicamentos e para toda a área da saúde. Também estava rolando uma discussão lá na Anvisa para regulação de preços de produtos para a saúde, ou então deixar como autorregulação do mercado. Então, essas coisas que acontecem, assim, essas discussões que vão acontecendo, é muito importante que a gente olhe, inclusive, gente, super dica, tá? Rola de quem está querendo mesmo entrar na Anvisa, dá uma olhadinha nas notícias que vão saindo, porque aí essas coisas novas que podem cair numa possível redação, né? A gente fica de olho. Mas é isso, Simone, é assim, a regulação é lá, e aí eu vou passar, tanto que é uma RDC da Anvisa, e eu vou passar para vocês essa aula, esse link, enquanto vocês vão fazendo a pergunta, eu já vou pegando aqui e coloco para vocês aqui no chat, porque se vocês quiserem assistir, é uma aula super legal que foi dada num evento aqui da UNB, que eu coordenei, e que dá para vocês já pegarem, assim, muitos insights de Anvisa, CEMED, tá bom? Tá bom, obrigada. Felipe, obrigada. Oi, Elaine, boa noite. Olá, pessoal. Primeiramente, também gostaria de agradecer, Elaine, sua disponibilidade em compartilhar seus conhecimentos conosco, né? É um prazer poder estar aqui contigo. E eu gostei bastante do formato, especialmente pelos insights que você, né, dá pela tua própria experiência de já ter passado por todo esse processo em possíveis pontos focais para a gente ir estudando. Então, acho que isso tem contribuído bastante, né? É um destaque que eu dou bastante para o formato que você introduziu. E aí eu queria perguntar se ao longo das aulas você planeja focar em segmentos específicos para tratar assuntos sanitários de segmentos específicos, ou você vai trabalhar mais contextos e temas gerais que, né, permeiam todos os segmentos, dependente de quais sejam eles, né? Você comentou até dos princípios de gerenciamento de riscos e outros que permeiam, mas que não estão focando especificamente num ramo, né? Não sei qual Então, que é a sua... o que eu pensei, Felipe? Primeiro, obrigada por você estar aqui. O que eu pensei? Enquanto não sai o edital, a gente vai pegando aqueles temas que certamente caem. Então, a gente vai pegar aquilo que é para tudo, para todo mundo. Então, a gente que vai estar ali, que você tem que saber. Então, enquanto isso, a gente vai tocando nesses assuntos. A hora que sair o edital, peraí, né? E assim, dá para a gente já olhar a legislação de alimentos, por isso que eu estou tentando pegar, inclusive, pessoal da própria Anvisa para vir dar uma aulinha para gente, que já tem gente da Anvisa querendo vir, então eu estou super feliz. E assim, muita gente boa está querendo vir ajudar, sabe, no processo. Todo mundo tem interesse que sejam boas pessoas que entrem lá na Anvisa para cuidar da gente, né? Então, a gente vai trazer sim, tá? Alimentos, cosméticos, a gente vai trazer as pessoas. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas a Anvisa está passando por mudança de gestão novamente, não na presidência, mas enfim. Então, isso eu estou acompanhando como eu estou de consultora, né? O quanto isso balança as equipes, aí tem gente que sai, o diretor sai, e aí como é que. Aí tem algumas pessoas que pediram só para esperar um pouquinho para depois virem dar aula, porque estão tendo que tocar as coisas assim, né? Mas a gente vai ter gente boa aqui com a gente também das áreas específicas. Então, por exemplo, eu não tenho capacidade alguma de falar de alimentos. Cosméticos eu até arrisco, mas alimentos não. Então, eu traz alguém de alimentos para falar para a gente, ou alguém do mercado que queira falar. Então, nós vamos trazer sim, tá? Os vários segmentos, mas eu penso que, como a gente está começando agora, eu sei que agora a gente vai ter até que dar uma acelerada, né? Porque a gente, o pessoal já está olhando, quer dizer que o edital já deve estar aí, né? Eles vão começar a fazer licitação, o negócio vai acontecer aí, primeiro, segundo semestre do ano que vem, então, né? Temos que correr. E aí é isso, eu acho que vale a gente olhar o geral, que vai aplicar para tudo e que vai te ajudar a ter um raciocínio para tudo. E depois a gente vai para os segmentos, minimamente a gente passar nos temas todos. Eu estou vendo aqui a Thalita perguntou se as aulas serão sempre às terças nesse horário. A gente não vai ter toda semana, tá, Thalita? A ideia era uma por mês. Mas se os voluntários se juntarem a mim, talvez a gente reduza pelo menos quinzenais. Eu penso que talvez mais perto do concurso em si, aí sim vocês estejam mais engajados de ficar aí toda semana e tal, né? Mas por enquanto eu acho que 3 em 3 semanas, né? 4 em 4 semanas. Eu vou tentar fazer um calendário
e colocar até para vocês se programarem, se organizarem, porque é justamente assim, é aquilo que eu falei, eu não estou aqui para fazer de vocês sujeitos de pesquisa, mas a ideia era ouvir de vocês se vale, se não vale, se está valendo meu tempo, se está valendo o tempo de vocês, e aí a gente coloca um calendáriozinho para já, ó, todo mundo se unir. Mais alguém quer falar? Quer perguntar? Você pode escrever no chat também, tá, gente? Nenhuma dúvida do conteúdo? Todo mundo já sabia? Não. Pode falar, Lili. Parabéns, viu, pela iniciativa mais uma vez, e obrigada pela aula, foi excelente. Eu também gostei muito, porque, assim, a Anvisa, ela regula muita coisa e ela faz muita coisa. Então, quando a gente pega conteúdo para estudar, a gente se sente meio perdido. Então, eu acho que a forma como você fez de, literalmente, começar do começo, para a gente é muito importante, principalmente para dar uma orientação de estudo. Então, assim, para quem está começando, foi maravilhoso, foi ótimo, viu? E você passou tudo muito direitinho, num ritmo muito bom. Obrigada. Eu fiquei em dúvida entre essa mudança entre a 5991 para 6360, porque foi uma mudança demorou 3 anos, né? Aí, a 5991, ela fazia o controle, só controle sanitário, era isso? Não sei se eu entendi direito. Isso. E aí, a 6360, ela já traz algumas regras do pré, sabe? Então, a gente vai ver com calma, vai entrar nelas, tá? Elas são 2 leis que não dá para a gente só olhar, igual a gente olhou hoje. A ideia hoje era mostrar, assim, esse concatenamento de ideias mesmo que você falou. Trazer do zero. Gente, eu vim repensando como ensinar a vigilância, porque assim, eu tive que tirar a vigilância do zero, da cartola, lá em 1900 e bolinha, quando não tinha nada para estudar, né? Nem a internet funcionava direito, gente, eu sou dessa época. Então, não tinha muita coisa no Google, né? Então, assim, já existia Google, tá? Mas assim, e aí eu tinha essa dificuldade também. Nossa, vocês ninguém, se alguém lembra de Visa Legis, alguém lembra do Visa Legis? Gente, o Visa Legis, você lembra, né, Laura? Minha Nossa Senhora, para conseguir pegar uma legislação lá naquele negócio, né? Eu até fiz semana passada um videozinho de como achar a biblioteca de legislação hoje, né? Ainda assim, o PDF ainda é um problema, né? Não é um negócio que está assim, mas lá está lá o eletrônico, quais foram os atos anteriores, os atos seguintes, o que. Não, é outra vida, né? Então, é importante que a gente olhe assim, dessa concatenação de ideias, sabe, Aline, para poder fazer esse raciocínio e chegar lá. E facilita para toda outra compreensão. A gente vai falar ainda antes de como é que a Anvisa se inseriu, porque tem gente que começa a falar da Vozes da Minha Cabeça 2023 e começa a falar assim: ah, mas a Anvisa agora fica trocando toda hora. Gente, a Anvisa está junto com tantos outros países no alto nível de FDA, de EMA, que são as agências europeias, americanas. Então, ela vai trabalhar sim mudanças, e cada vez vai ser mais rápido, gente. É isso que a gente espera, que é o que eu falei, a criatividade do ser humano, ela é, né, muito rápida. Então, o Estado deve intervir para evitar que tenha problema nessas vários tipos de criatividade aí do mundo, para o bem e para o mal, né? Então, essas legislações, elas vêm e a gente vai entrar a fundo nelas, tá, Aline? Para explicar direitinho o que elas vêm, o que elas trazem, porque elas ainda funcionam, elas ainda estão vigentes, mesmo desde lá de 1973. E norteiam muita coisa que a Anvisa faz até hoje. Obrigada, Aline. Mais alguém? Não? Tá todo mundo querendo descansar, né? Terça-feira, pré-feriado. Eu falei, vamos fazer antes do feriado, que aí dá tempo da galera descansar depois. Se bem que tem muita gente de hospital, né, que vai pegar plantão. Eu brinco que trabalhar na Anvisa é igual trabalhar em um hospital de porta aberta, especialmente na pandemia. Chega assim, coisa que você não espera a qualquer momento, especialmente no sexta, sábado e domingo. Não é assim? Você vai dar um plantão de domingo, o trem aparece. Mas é isso, mas é bom demais. Eu não estou aqui para fazer ninguém desistir, pelo contrário, foram 2 anos difíceis de carga de trabalho, mas 2 anos de ter muito orgulho de servidores públicos desse país. Então,
Só quero ajudar quem queira ser bom e fazer bem pela gente lá, porque a gente precisa de gente correta e gente muito boa lá na Anvisa. Mais alguém? Não? Alguém no chat? Deixa eu conferir, porque eu acabei abrindo aqui outro negócio. Gente, então assim, olha, Elaine, agora? Nós tivemos uma primeira aula, quando vai ser a próxima? Então é o seguinte, como eu estou com os e-mails de vocês, né, de quem fez as inscrições, eu vou mandar para vocês. Então é porque eu acabei não mandando aqui, mas eu vou mandar então para vocês. O link para a aula de CEMED, que aí vocês já podem ir vendo nesse tempo, né, já que surgiu essa questão, e eu acho legal porque já está pronta a aula, a gente já diminui aí, já segue para outras, e a gente já vai marcar a próxima, para falar de gerenciamento de riscos, para falar dessas legislações que são base, inclusive da própria lei de criação da Anvisa. Ali tem informações muito importantes na lei de criação da Anvisa que vão fazer a gente entender como é que a Anvisa funciona. Por que a CEMED está na Anvisa? Porque lá na lei, quando criaram, falaram que a Anvisa deveria fazer custo-efetividade. Olha só, que é o que a Conitec faz hoje. Então, às vezes, as pessoas escreveram algumas coisas e que, por cumprir a lei, nós vamos cumprir a lei dessa forma. Então, enquanto ela está ali vigente, está ali naquele artigo, é isso que a Anvisa tem que fazer. Então, a gente vai olhar, tá? Para esses pontos todos, vamos pegar. Eu gosto muito de fazer isso. A gente não vai entrar e ficar lendo RDC. Eu não esqueço uma aula que eu fiquei lendo a primeira RDC de boas práticas de fabricação, foi a RDC 205. Eu estava na aula de indústria, de farmácia industrial, e a professora fez a gente ler a RDC inteira, em roda, cada um lia um artigo. Ninguém entendeu nada do negócio. Então, eu não vou fazer isso com vocês. Eu vou trazer muito como eu trouxe nessa aula, pensar os principais pontos e a gente olhar para aqueles principais pontos para fazer sentido nas outras RDCs. Então, lei federal, a gente tem até que olhar isso, né, que isso cai em administração, né, e na outra parte, na parte geral da prova, que é olhar como é que é o arcabouço regulatório no país, né? Lei está sempre acima, então esses detalhes, entre aspas, são muito importantes para a prova também, né? Então, as RDCs, elas nunca podem trazer algo que uma lei não vá permitir, né? Mas ela, sim, vai detalhar como fazer aquilo que está na lei acontecer. Então, a gente vai entrando sempre nesses meandros e pensando os principais pontos de cada legislação. Combinado, gente? Então, provavelmente, a minha agenda está bem cheia, mas, assim, a terça-feira é um dia que é melhor para mim. Então, a Thalita perguntou se sempre vai ser nas terças. Vai, mas a gente pode ter outras pessoas que possam em outros dias, principalmente quando o edital sair, que a gente vai tentar colocar um tanto mais de aula possível, mas eu já vou colocar a gente está em setembro, então já vai ter uma aula em outubro, eu vou colocar bonitinho para vocês, os dias e tudo, talvez eu passe até uma antes do início de outubro, para a gente já retomar, para não perder, né, o fio da meada. Vamos ver como é que a galera vai no ritmo, né? Se eu vou fazer algumas enquetes ainda para entender um pouco, depois de ter uma primeira aula, eu acho que a gente vai entendendo, né, como é que eu posso, então, eu quero mais aula, não quero mais aula, né? Eu não sei, nunca vi, nunca fiz com você, né? Então, a gente vai fazendo isso e vamos buscando outros formatos, como eu falei para vocês. Se a gente conseguir parceiros, alguma coisa assim, até de gente voluntária, não estou falando parceiro comercial não, tá, gente? Estou falando de voluntários que entendam, por exemplo, de plataformas X ou Y, que possam me ajudar, e a gente vai fortalecendo esse projeto para que vocês possam estudar. Combinado? Obrigada, gente, amei estar com vocês, eu estou até emocionada, ixi, eu já fiz terapia hoje, já era, né? Como é que eu falo com a psicóloga de novo? Mas eu estou bem emocionada de estar aqui até agora com 50 pessoas, 52 pessoas. Então, obrigada mesmo por confiarem e vamos juntos que eu quero ver vocês. As 50 vagas, pronto, ó, fechou. É esse grupo que vai entrar. Beijo para vocês. Boa noite. Boa noite para todos. Obrigada. Boa Beijo. noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.